Shalom, tudo bem com você? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao assunto a circuncisão e o gentio. Bem, nós falamos no primeiro vídeo que a circuncisão não é algo que vá interferir na salvação, não é? Ali os apóstolos falaram que mesmo eles sendo circuncidados, eles foram salvos pela graça do Senhor Yeshua, assim como os gentios que não foram circuncidados também foram salvos pela graça, por essa mesma graça do Senhor Yeshua. Nós vimos no segundo vídeo, na parte 2, que o gentio, embora não sendo circuncidado, pode guardar a lei, guardar a Torá, cumprir os mandamentos. E agora, nesse terceiro vídeo, a gente encerra esse assunto e vem uma pergunta: se a circuncisão não é crucial, não é determinante para a salvação, e também a não circuncisão também não impede o gentio de guardar a lei, então para que serviria a circuncisão? Qual é a utilidade da circuncisão? E é isso que nós vamos ver. Bem, no livro de Gênesis, no capítulo 17, nós já lemos aqui, no vídeo anterior, diz que a circuncisão aqui é uma aliança, né? No capítulo 17, versículo 10, diz: "Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado." Então, a circuncisão, ela é uma aliança entre o Eterno e o povo de Israel. Bem, nós temos no nosso país, nosso Brasil, muitos descendentes de judeus. Nós temos um movimento, que é o movimento da Techuvá, não é? E as pessoas vão descobrindo que os seus sobrenomes são sobrenomes de cristãos novos, né? A gente chama de judeus marranos, e aí descobrem que tem ascendência judaica. Mas por que essas pessoas não são consideradas judias? Porque esses descendentes de judeus que ouvem uma música em hebraico, se emocionam, descobrem o judaísmo e entram, não é, de cabeça mesmo, querem aprender a Torá, querem aprender os cânticos em hebraico. Por que será que essas pessoas são consideradas judias? Bem, a resposta está aqui na circuncisão. Então, vamos pensar juntos. Lá atrás, aqueles judeus que vieram lá da Espanha, né, de Portugal, vieram de Marrocos e vieram para o Brasil, foram trazidos para cá, segundo o que nós entendemos na história, né? Não aquela história que é contada nas escolas, mas a verdadeira história, né? Aquelas caravelas que vieram cheias de, a história conta, né? De bandidos, enfim, na verdade eram judeus que vieram aqui para esse continente e aqui se estabeleceram. Esses judeus, né, nascidos de mães judias, circuncidados ao 8º dia, eles vieram para esse continente. E aqui eles começaram suas vidas, continuaram suas vidas, casaram, mas em algum momento a sua linhagem, a sua descendência deixou de circuncidar o seu filho, né? Alguém ali, algum judeu, em algum momento parou com essa prática da circuncisão. Naturalmente, parando com a prática da circuncisão, da Brit Milá, também não guardou mais os mandamentos. Naquele momento, aquela pessoa, aquele descendente, aquele filho que não foi circuncidado e também não deu continuidade à circuncisão, passou a ser, então, um gentio. Por que isso?
porque o próprio texto diz aqui, né, no 14, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Esse eliminado aqui não é que vai morrer fulminado, vai cair duro. Não. Eliminado do povo, ele não vai ser mais um judeu. Então nós temos, né, vários povos sobre a face da terra, várias nações. Mas nós podemos classificar todos que habitam sobre a terra, não é? Em dois grupos. O grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Quem é judeu? Quem é circuncidado ao 8º dia, quem guarda as tradições judaicas, cumpre os mandamentos e que passa isso para as suas gerações. Esse é o judeu. Aquele que não foi circuncidado, não seguiu as tradições, não guardou os mandamentos, a Kashrut, o Shabat, esse passa a ser um gentio. Não importa se ele um dia, se alguém lá atrás, um dia, a sua ascendência, não é? Foi um judeu, não importa se ele teve ascendência judaica, mas se um dia isso foi interrompido, ele deixou de ser judeu. Então aqui está a origem do gentio. Ele tem nome, ele tem aparência, ele tem vontade, né, de conhecer mais, mas isso foi interrompido. Então, o judaísmo, né, ele permite a conversão ao judaísmo, né, o indivíduo se converter. Então, isso é feito através da halahá, isso é feito através de autoridades rabínicas, né, no Beit Din, de um tribunal, né, judaico, mediante as leis judaicas. Então essa pessoa pode vir a se converter ao judaísmo, a voltar a ser um judeu, mas tem que ter o aval das autoridades, né, um padrão halahaico para que isso aconteça. Então, eu já tive a experiência de conversar com pessoas, de irmãos que estão chegando para o judaísmo messiânico, não é? E eu estou nesse mesmo barco, né? Eu também sou um gentio que amo Israel, mas que os meus antepassados, por mais que eu acredite que eles eram judeus, eles interromperam essa prática. E, logicamente, tão simples, né, que está explicado aqui, se foi interrompida essa prática dessa aliança, né, Brit Milá, naturalmente foram cortados do povo, eliminados no sentido de não fazer mais parte, ok? Eu acho que isso é bem claro, né? Mas a gente vai ver que alguns ficam um pouco chocados. Não, eu amo Israel, eu agora pratico, guardo o Shabat, eu não aceito que eu não seja um judeu, eu sou um judeu sim. Bem, no coração dessas pessoas, na mente, no desejo, no amor a Israel, no amor pela Torá, ótimo, são judeus. Mas, segundo a lei dos homens, para ser reconhecido, né, para essas pessoas serem reconhecidas como pessoas judias, e essa pessoa precisa estar dentro dos parâmetros da lei judaica, senão não vai ser reconhecido como judeu. Se quiser fazer um aliá, voltar a Israel, morar em Israel, não é simples assim, chegar, agora eu sou um judeu, quero morar em Israel. Não, tem que realmente provar como documento, né, fazer uma conversão ao judaísmo. Isso implica, na questão de quem é messiânico, fazer uma conversão ao judaísmo, né? Já que vai passar pelo judaísmo, vamos dizer, tradicional, não é? E eles vão fazer uma entrevista, eles vão fazer, vai varrer a sua vida para saber realmente qual é a sua verdadeira intenção. Se você é um judeu messiânico, crê em Yeshua, e você disser isso, que crê em Yeshua, com certeza você não vai fazer essa conversão, porque não são os judeus messiânicos que vão determinar se você vai ser um judeu ou não, se você vai fazer uma conversão ou não, mas são judeus que não creem em Yeshua. Isso é bem notório,
ok? E aí a gente vê exemplos. Pelo menos, vamos ver um exemplo aqui. Na Brit Hadashah, nós encontramos no livro, né, de Maaseh HaShilichim, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o seguinte, a partir do versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que nós encontramos aqui? Um jovem, filho de uma mãe judia, e aqui diz crente, né? A palavra aqui quer dizer uma mulher religiosa, ok? Era uma judia religiosa, que observava, né, as leis. Aqui é Ma'amenet, a palavra, religiosa, fiel. Mas havia um problema aqui. Timóteo, ele não era circuncidado. Agora, por que a sua mãe era uma judia religiosa e o seu filho, Timóteo, não foi circuncidado? Bem, a gente responde essa pergunta com o nosso livro, 613 Mandamentos, na Lei 215, dos preceitos positivos, que diz o seguinte: as normas deste preceito estão explicadas no 19º capítulo de Shabat e no 4º capítulo de Yabamot. A obrigação de circuncidar um filho recai sobre o pai e não sobre a mãe. Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: muitos desconfiam da Brit Hadashah. Nós sabemos que esses livros foram, né, canonizados, tanto os livros do Antigo Testamento quanto do Novo, nos concílios, né, que houveram dentro dos 7 concílios, e esses livros da Brit Hadashah também foram, né, colocados aqui como estão, assim como os livros do Tanar. E ninguém reclama, né? Ninguém fala, critica os livros do Tanar, que estão como a Bíblia hebraica. Mas o Novo Testamento, há pessoas que dizem que algumas partes não existem, que não estão nos originais, e aí a gente às vezes tem dificuldade até de conversar com essas pessoas, já que elas não creem que determinados textos não estão nos originais e por isso não deveriam estar aqui também. Então, é importante que a gente olhe para a Bíblia, não só para o Antigo, mas para o Novo também, com a mente judaica. E agora vamos analisar então esse texto com uma mente judaica. Então, começamos por aqui, dizendo, segundo Maimônides, que foi um grande codificador da Torá, um homem que escreveu muitos livros explicando, um rabino, médico, e o judaísmo chega a dizer que não houve outro Moisés, né? Entre Moisés e Moisés não houve outro, ou seja, o nome de Maimônides também é Moisés. Então, entre Moisés lá do Egito e esse Moisés, que também é do Egito, né? Não houve outro Moisés. Nós sabemos que Yeshua está acima desses dois, né? Mas Maimônides foi um grande homem, um grande sábio, um grande rabino. Então ele vem dizendo aqui, né, segundo Talmud, os tratados aqui, a responsabilidade, né, a obrigação de circuncidar um filho recai sobre o pai. Então isso é analisar com a mente judaica. Bem, se o pai de Timóteo era grego, ele então não tinha essa prática,
ele não resolveu essa situação, talvez não se sentiu em condições, não quis saber, se omitiu a essa responsabilidade. A sua mãe, por ser judia, não tinha essa autoridade, segundo o judaísmo. Então ela também não tomou essa iniciativa. Mas quando Rabi Shaul, que era um rabino, se depara com Timóteo, um homem que tinha dava um bom testemunho entre todos, viu que a sua mãe era uma judia, ele então toma essa responsabilidade, não é, de circuncidar Timóteo. Por causa de quem? Dos judeus que estavam naquela região, porque ele sabia que o seu pai era grego. Ora, se Timóteo não tivesse sido circuncidado, ele seria judeu? Ele seria reconhecido como um judeu? Ou como um gentio? Por que Paulo teve essa preocupação com os judeus circuncidando Timóteo? Para que Timóteo fosse reconhecido como um judeu. Entende como é importante a circuncisão para identificar, para trazer a identidade de um judeu? Então, isso aconteceu aqui, ó. Está aqui na nossa Brit Hadashah. E Timóteo é chamado por Paulo de quê? Meu filho na fé. A Torá vai dizer que os profetas, né, eles tinham seus filhos. A gente lê aqui, ó, no estudo da Torá, a lei 11 de Maimônides, aqui do livro 613 Mandamentos de Maimônides, o mandamento aqui 11, na página 90, diz o seguinte: por este preceitos somos ordenados a ensinar e a estudar a sabedoria da Torá, que é chamada de Talmud Torá. Este preceito está expresso em suas palavras: e as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, versículo 7. O Sifrei diz: a teus filhos, significa a teus estudantes. Verificamos que em todo lugar os discípulos de um homem são chamados de seus filhos, como está dito em e os filhos dos profetas saíram. O Sifrei também diz, no mesmo trecho, e as inculcarás a teus filhos, o que significa que elas devem fluir facilmente de sua boca, para que quando uma pessoa faça uma pergunta sobre elas, você não vacile em sua resposta. E a resposta deve ser com presteza. Entende o que Maimônides diz aqui? Que os discípulos de um rabino, de um mestre, são chamados de filhos. Então, por que Paulo chama Timóteo dessa forma? Porque ele ali assume essa responsabilidade como rabino sobre Timóteo, de circuncidá-lo, de inseri-lo nesse meio, nesse povo judeu, e assim os judeus ali não rejeitariam Timóteo. Porque diz aqui que todos daquele lugar sabiam que ele era filho de pai grego. Então, a gente está vendo aqui com a mente judaica, lendo aqui os comentários de Maimônides sobre os mandamentos, entendendo que Paulo era um rabino e ele tinha autoridade para praticar essa circuncisão, não é? E aí a gente vê como a circuncisão é importante para identificar um judeu. Então, a gente traz nesse vídeo a utilidade da circuncisão, que é trazer o indivíduo, né? Que o indivíduo, a permanência do indivíduo no povo de Israel. Quando diz lá em Gênesis que quem não circuncidar, na verdade ali a criança não tem esse poder de decidir, mas quem decide é o pai. Por isso que muitas vezes isso é interrompido, porque o pai não toma atitude e depois a criança cresce e aí depois de adulto também não vai seguir, né? Vai seguir os mesmos passos, não praticando a circuncisão com seu filho. Ok? Então, para que serve a circuncisão? Segundo o que Paulo ensina,
ela não vai fazer diferença em relação à salvação, mas para ser inserido no povo, para fazer parte do povo de Israel, ela é crucial, ela é decisiva. Então, fica aqui o nosso vídeo, trazendo essa explicação sobre a origem do gentio, não é? Sobre a origem do gentio. O gentio não foi circuncidado, né? E aí nós terminamos esse assunto da circuncisão e o gentio. Que o Eterno possa nos abençoar mais uma vez nesse estudo, que a gente possa meditar. Nós temos tido retorno do nosso trabalho aqui, tem sido muito bom. Muitas pessoas têm já se inscrito lá no nosso canal. Se você quiser e puder, vai ser um prazer, não é? E também compartilhar nossos vídeos. E nós estamos começando esse trabalho, um trabalho muito novo, mas que o Eterno possa nos dar sabedoria para que esse trabalho, esses vídeos venham te abençoar. Bishem Yeshua. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.